Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 88, depoimento do senhor Roberto Lopes Ponte Simões. Senhor Roberto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Serão feitas algumas perguntas ao senhor. Vou pedir para o senhor respondê-las. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, Justiça. Eu vou adverti-lo apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal. E eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Marcelo Odebrecht, que lhe fará perguntas. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Roberto. Boa tarde. Senhor Roberto, quais foram as suas atividades no Grupo Odebrecht entre os anos de 2010 e 2015? Entre 2010 e agosto de 2012, eu era responsável pela Odebrecht Defesa e Tecnologia. A partir de agosto de 2012, eu fui para a Odebrecht Oligás como vice-presidente executivo, onde fiquei até julho de 2014, quando então eu assumi a presidência da companhia, onde estou até hoje. Senhor Roberto, em algum momento, sob a liderança de Marcelo, o senhor foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para o oferecimento ou pagamento de vantagem devida nos contratos das empresas do Grupo Odebrecht, nas suas atividades? Jamais. No que diz respeito à Odebrecht Oligás e ao projeto do navio Sonda, no modelo 7 Brasil, qual era o principal interesse da Odebrecht Oligás nessa prestação de serviço como operadora das sondas? Como operador das sondas, o principal interesse nosso era de ter um market share importante no mercado brasileiro, já que eram 21 sondas novas que existiam, e para nós manter aquele market share em relação aos os planos de crescimento futuro da companhia. O modelo de afretamento através da 7 Brasil era interessante para a Odebrecht Oligás? Não necessariamente. Eram contratos que não eram. O contrato de afretamento, especificamente, era um contrato de baixa rentabilidade, era um contrato que tinha um alto risco em função dos estaleiros serem estaleiros nacionais, que não tinham experiência naquele tipo de fabricação, e, além disso, existia um risco também de prazo. Então, para nós, como afretadores, não era uma oportunidade de grande valor. O custo e o risco da construção das sondas no Brasil influenciam essa sua percepção? De que forma isso você pode dizer? Com certeza, porque se o custo da construção ele é mais alto do que aquilo que está previsto nos orçamentos, a rentabilidade do seu projeto vai ser menor. Então, como a Odebrecht Oligás, nesse caso específico, ela tinha uma participação na sociedade de propósito específico, junto com a Sete Brasil, na proporção de 85% para a Sete Brasil e 15% para a Odebrecht Oligás. Se houvesse um aumento de preço em relação ao preço previsto, nós tínhamos um certo liability, uma certa responsabilidade em relação a isso. Do mesmo jeito como se houvesse atraso no fornecimento por parte dos estaleiros, nós tínhamos um risco também em relação a isso. Então, eram dois pontos que faziam com que esse projeto tivesse baixa atratividade em relação a todos dois. Principalmente porque essas sondas nunca haviam sido construídas no Brasil. Era um projeto inédito. Se o afretamento no modelo da 7 Brasil não era interessante para a Odebrecht Oligás, por que a empresa celebrou esse contrato? Pelo motivo que eu falei no início, existia para nós uma oportunidade de estar mantendo um market share e olhando para o projeto de crescimento da companhia, se avaliou e chegou à conclusão de que, apesar da rentabilidade ser uma rentabilidade baixa, mas que valeria a pena se entrar nesse projeto. Embora
Naquela época, a decisão foi tomada no início de 2012. Eu queria ressaltar de que eu não estava na companhia neste momento. Ela foi tomada entre o início de 2012 e durante o ano de 2011. Eu entrei na companhia em agosto de 2012, como eu já falei. E o senhor teve conhecimento de alguma solicitação de pagamento de vantagem devida à Odebrecht ou à Ligás nesses contratos? Jamais. Inclusive, obviamente que nós tivemos uma série de diligências internas, inclusive com contratação de auditoria externa, para verificar se havia algum ato ilícito cometido por algum dos integrantes da Odebrecht ou Ligás, e não houve nenhum ato irregular de nenhum dos integrantes da Odebrecht ou Ligás, por tudo que a gente pôde apurar depois da minha entrada. O senhor solicitou, ou tem conhecimento de ter sido solicitado a Marcelo alguma ação política junto a algum agente político ou outro público em geral, com o objetivo de reforçar o interesse do Grupo Odebrecht no modelo de afretamento via 7 Brasil? Nunca ouvi falar disso. Faria sentido, nesse contexto, alguma solicitação com esse propósito? Em relação ao Odebrecht ou Ligás, volto a dizer, eu não estava presente naquela época lá, não sei julgar porque eu não tenho os dados do cenário daquela época, mas com as informações que eu tenho, acho que não faria sentido. Ok. Muito obrigado, Excelência. Sem mais perguntas. Outros defensores têm indagações? Ministério Público tem Sem perguntas? perguntas. Você de acusação tem perguntas? Sem perguntas. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Reginaldo Sarcinelli Filho. Desculpe, não, perdão. O senhor Roberto Lopes Ponte Simões. Senhor Roberto, o seu depoimento está encerrado. Agradeço a colaboração. O senhor está dispensado. Obrigado, boa tarde. Eu peço ser chamado o senhor Cláudio.